Chegamos com o podcast Carneiro e Mafuz dessa segunda-feira, dia 17 de março de 2025. Eu sou Fernando Rudnick, estou com Carneiro Neto e Augusto Mafuz, que hoje vem de paletó, porque vamos ter depois aqui uma presença num próximo programa especial de um convidado que está ali só esperando. Eu vou fazer um mistério, não vou nem falar, né, Mafuz? Mas... Não é por causa disso, não. Gilson Amaro Fernandes é um dos maiores professores. Hoje está inativo como advogado, um dos maiores professores de direito. Ele dizia assim, o cidadão com gravata, com paletó e gravata, ou é advogado ou é malandro. Mas hoje você não veio com a gravata, pelo menos. Hoje eu não vim. Hoje está de malandro, cara. O ser humano mudou tanto, e é mundial, hein? Não é Brasil, que você fica observando as pessoas, né? Na rua, nos shoppings, todos os lugares. O homem não usa mais terno, gravata, como antigamente, sapato. Todo mundo quer sair de calção, bermudão, chinelo, havaiano. Eu acho que é uma decadência da humanidade. O mundo é outro, Carneiro. É outro para pior. É para pior, mas vamos lá. Temos Carneiro e Mafuz. Deixo aquele convite para você que está nos assistindo. Se inscrever aqui no canal do 12 Esportes, curtir o nosso vídeo, compartilhar com todo mundo que você conhece para a gente chegar no maior número possível aí de espectadores aqui no YouTube. Eu fiquei devendo uma foto que a gente vai colocar agora aqui na tela no programa passado. Quero que você explique, Carneiro Neto e o Augusto Mafuz. Vocês dois estão na foto que vai aparecer aí na tela, ali no cantinho. Isso aí é o arbitral do Campeonato Paranaense de 71, é isso? Exatamente. Na sede da Federação Paranaense de Futebol, no edifício Garcês, 5º andar, e a imprensa tinha acesso às reuniões. Ali os dirigentes dos clubes, né? O presidente José Milani, fumando, que na época era moda, o Mafuz e eu ali. Uhum. Então nós já estávamos dando nossos pitacos, mas havia um respeito, né, Mafuz? Ali Deli Macedo, o Deli Macedo. do Paraná Clube, do Ferroviário na época. O Passerino Moura aqui, Passerino Moura aqui. O presidente do Atlético. E o Evangelino está nessa parte aqui, ali, né? À direita, coberto. Isso aí tem mais de 50 anos, mas é uma marca muito bonita, né, da história do futebol. Hoje, você mal consegue entrevistar jogadores, assistir treino, né, Mafuz? Nem pensar. A gente assistia treino atrás do gol, dando pitaco no goleiro ainda. E vocês, ratos de rádio, estavam ali, né? Cobrindo tudo. Sim, aí tinha rato de todo jeito. Tinha rato de precatória, tinha rato de licitação, tinha de tudo. Tá certo. Vou pedir pro Júnior tirar já da tela a foto e a gente começa o programa de hoje falando do Coxa. Curitiba que fez amistoso com o Santos nesse domingo, perdeu por 4-1, mas o jogo foi marcado, né? Não pelo que aconteceu em campo, o Mozart fez alguns testes, pelo protesto, né? Mais um protesto da torcida contra a Tricorp, que é a dona da SAF. Diversas faixas foram mostradas na arquibancada. Algumas delas, né, diziam trigolpe, outras diziam que era SAF de mendigo, outras perguntavam onde está Bruno D'Ancona, que é o presidente do conselho da Tricorp, o dono da SAF do Curitiba. Isso é um resumo do que hoje o torcedor do Curitiba vem passando, né, no sentimento aí com os resultados ruins. Há algum tempo eu tenho mencionado isso, o Mafuz também. É a Tricorp, que é uma empresa respeitável, evidentemente, é um grupo de empresários e investidores. Agora, no futebol, o futebol não é um investimento normal, ele é um investimento completamente diferente. Né? Você compra uma fazenda, você opta por soja, por café, por gado, por porco, por frango, o que você achar melhor. Né? Você compra 6, 7 armazéns para alugar em algum porto, na beira da estrada, é outro investimento. E assim vai. O futebol não. O futebol tem uma série de componentes. É a paixão, a emoção, o mundo dos negócios, mas o fundamental é o conhecimento. Eu vou citar um pequeno exemplo. O Londrina,
que é vencer o Operário em Ponta Grossa, e o Londrina que leva já a vantagem, se ele passar, com vitória, para decidir o título em Londrina. Por que está dando certo? Porque são profissionais do futebol. Os homens da SAF do Londrina entendem de futebol. E os do Curitiba não entendem e, pelo jeito, não querem se comprometer. Só que isso é um problema muito sério, muito grave, para uma associação centenária, campeoníssima e com uma legião de torcedores fantástica. O ex-presidente do Bahia é o cabeça da SAF do Londrina, o Guilherme Belintani. Então, realmente, ele fez já uma mudança bastante grande lá no Bahia, que depois foi vendida para o Grupo City. Sim, o Maringá também, né? O pessoal de Ponta Grossa não é propriamente uma sociedade anônima do futebol. O presidente Álvaro Góes, eles trabalham muito bem com o Operário. Só que, lamentavelmente, o Operário tem uma falha grave, antes de falar do próprio jogo. O Operário não trabalha bem na base. Eu acho que o Operário tinha a obrigação de usufruir daquela população dos Campos Gerais, algo em torno de 1 milhão de habitantes, sendo 400 mil só em Ponta Grossa, e poderia criar um centro de treinamentos, um trabalho mais profundo, e não é por falta de sugestão de outras pessoas, porque realmente o Operário vive muito de jogadores, com toda a sinceridade, de segunda linha. E isso ficou bem claro no jogo de sábado. Mafuz. Em relação ao Curitiba, eu entendo o seguinte, eu estava pensando e cheguei à conclusão que a Tricorp não tinha noção do que representava o Curitiba. Venderam para a Tricorp que o investimento no futebol, a compra de um clube de futebol, iria render muito dinheiro. E efetivamente o Curitiba rende dinheiro. Curitiba é uma máquina de dinheiro. Vende camisa, tem um público médio de 22 mil pessoas em situação regular, tem torcida. E a Tricorp comprou o Curitiba como se fosse comprar um clube qualquer, pensando que iria administrar, com o tempo, qualquer crise. E agora ela está se deparando com a realidade, que o Curitiba é muito grande, é muito poderoso, e a consequência é essa, está desmoralizando a Tricorp. Neste momento, a SAF é pior para a Tricorp, em razão do desgaste como empresa de investimento, do que para o próprio Curitiba. Eu dou uma sugestão, Mafuz e Fernando, para a Tricorp. Eles precisam de colocar profissionais executivos com identidade alviverde, com carisma junto à torcida. E os profissionais existem, estão aí, né? Temos o Ademir Alcântara, o Cláudio Marques, que já estão integrados ao clube. Temos o Alex, né? O grande craque, ídolo da torcida, para citar, sim, alguns. Porque aí o torcedor começa a perceber que tem a identidade, tem a digital coxa branca. Eu acho que está faltando esse tipo de... DNA coxa. Exatamente. Se a Tricorp, que é um grupo de São Paulo, que não tem o conhecimento que poderia ter, mas eles não estão sendo felizes nas opções dos executivos, dos CEOs, do diretor de futebol, dessa coisa toda. Acertaram no Mozart. Por que a torcida não mexe com o Mozart? Porque ele é um ídolo. Entendeu? O Mozart, claro, ele vai sofrer as consequências. E além disso, Carneiro, o Mozart provou nos últimos anos que tem trabalhos consistentes para subir. Não, tem nome, tem prestígio. Porém, o futebol é tão cruel que se o Curitiba começar a Série B e não for bem na largada, 2, 3 rodadas, vai estourar no Mozart, evidente. Porque eu falei aqui, e na Rádio CBN, onde atuo, e no 1-2 Esportes também, escrevi, que a contratação do Mozart foi maravilhosa para o Curitiba e desafiadora para o Mozart. Eu não daria o passo que o Mozart deu. Se eu fosse o Mozart, eu ficaria no Mirassol ou outro clube da Série A. Mas ele quis, por amor, por se identificar com o clube, e está aí, está sofrendo. E por confiar no trabalho dele, né? E vai sofrer.
Vai sofrer porque o time é fraco. Não tem nenhuma perspectiva de melhorar. Não tem nenhuma perspectiva. Mafuz, frase do Mozart ontem, né, depois do 4-1, a identidade que comentei na minha chegada, que ele queria criar a identidade do time dele, ainda não conseguimos construir. Ainda não somos um time propositivo ou um time reativo. Cabe a mim encontrar isso. Tenho que identificar rápido a característica dos meus jogadores. Já se passaram 3 meses e seguimos buscando. Então, mas aí ele está com a palavra do patrão. Ele está tentando se convencer e convencer a torcida que o que ele tem é possível, com o que ele tem é possível fazer um time, e ele mais do que ninguém sabe que não é possível fazer um time. Aliás, é bom fazer um alerta também aos nossos representantes na Série B do Campeonato Brasileiro, Atlético Curitiba e Operário, de que existe um núcleo de 7 ou 8 clubes, Novo Horizontino, etc., que estão muito preparados para a Série B. Hein? E eles estão jogando bem, disputando campeonatos em alto nível em outros estados, principalmente em São Paulo. E não vai ser fácil, não. Não se iludam, pelo que nós temos visto do nível técnico do Campeonato Paranaense, que é um dos mais sofríveis, mais fracos da atualidade. Série B nunca é fácil, né? É difícil você ver um time disparar assim, sempre tem uma dificuldade grande. É outro mundo, né? É outro futebol, né? Ele é, em comparação com a Série A, o Atlético, por exemplo, fez uma limpa total, né? Trocou grande parte do elenco, vieram jogadores novos. O Curitiba também. Jogadores fracos. O Curitiba também tem feito, né, trocas, apesar de já ter jogado a Série B no ano passado, mas a gente vai ter uma Série B de muito trabalho para os dois, pelo menos é a minha impressão. Bom, esse jogo do Curitiba com o Santos também teve uma outra atração que primeiramente deveria estar em campo, que era o Neymar, mas ele se machucou, foi até cortado da seleção brasileira e estava lá no gramado, ficou no banco de reservas, deu tchauzinho, assinou algumas camisas e tal. Ele era o grande chamariz, né, para essa partida. Porque a promoção foi a empresa do pai contratual, dele. Né? Sim. Contratual. E ele estava lá. Mas hoje, no cenário que a gente tem, o Neymar é o grande ídolo do futebol brasileiro, com as ressalvas que talvez eu tenha, você tenha, mas ele continua como o grande chamariz do futebol brasileiro. Para mim não representa nada. É um jogador a mais. Houve jogadores muito mais carismáticos que ele, muito superiores a ele tecnicamente, e que foram campeões mundiais, campeões em diversos países, e, enfim, se consagraram. O Neymar é um ótimo jogador, foi, né? Um ótimo jogador no Santos, fazia parte como coadjuvante daquele Barcelona de sonhos, né? Que era a base da seleção espanhola campeã mundial de 2010. Mas a questão do Neymar confirmou-se o que eu falei no último programa. O técnico Dorival Júnior precipitou-se ao convocá-lo. Aí o Mafuz alertou que foi imposição da cúpula da CBF, o que eu lamento profundamente, porque desgasta o treinador. E não deu outra. Ele foi cortado porque não tem condições físicas e não terá. Ele vai levar sim, porque ele já tem uma certa idade, ele tem uma vida social intensa, no que ele está muito certo, ele ganhou muito dinheiro, ele tem que aproveitar a vida. Agora, jogador de ponta, eu duvido que o Neymar volte a ser. Mas ele não está certo com essa vida de celebridade, porque ele é jogador de futebol ainda. Tanto que ele é jogador de futebol, que ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira. Eu entendo que chegou a hora do Neymar traçar um plano definitivo para terminar em alta a sua carreira. Mas ele não quer isso, nem não se propõe a isso. É escândalo atrás de escândalo. Porque a qualidade dele é tão grande que se ele tiver num nível de condição não tem de ninguém saúde melhor. Física, não tem ninguém melhor aqui no Brasil. Ele vai nadar exatamente de braçada. Você não concorda, Carneiro? Não, claro. Mas para chegar a isso super craque. Você vê, por exemplo, o Vitor Roque. Né? Todo mundo acha o Vitor Roque. Eu sempre achei o Vitor Roque um bom jogador, um ótimo atacante. Mas não é nada a mais do que isso. Tanto que mostrou ontem na estreia, nas semifinais. Foi o segundo. Aliás, finais, na final. A decisão do Sim. título.
Ele foi uma figura apagada, apática. O Estevão brilhou até. Então o Vitor Roque é um tipo de jogador que é mais produzido, e não é pela mídia, não é pelos ratos de rádio, são pelos empresários, agentes de jogadores e dirigentes que se interessam em bons negócios. Então o Vitor Roque foi uma criação. Ao contrário do Neymar, não. O Neymar mostrou realmente qualidade. Bom, vamos passar a página, vamos falar agora do Atlético, que empatou em 1-1 com o Maringá, lá no Willie Davids. Antes da gente entrar na arbitragem, eu queria que vocês falassem do gramado. O Mafuz, até na coluna dele, que está lá no 2, nessa segunda-feira, disse que é um campo que parecia um passeio lunar da bola. Mas é verdade, a bola picava, só pulava. Subia, só pulava. E tinha uma praga no gramado, tava uma coisa. Pois é, mas essa praga já está há 2, 3 meses. Que está aparecendo desde a primeira partida entre Atlético e Maringá. Lá atrás, pelo torneio de classificação. Sim, foi 3-2 para o Atlético. 3-2 para o Atlético. O gramado já estava assim. Não tomaram nenhuma providência e continua jogando Copa do Brasil, Campeonato Paranaense. CBF não toma nenhuma posição. Classe de jogadores não toma nenhuma posição. E acontece isso. Foi triste, mostra a redução de qualidade, de competência, de comando do futebol do Paraná. Esse é o tipo de coisa que dá argumento para o gramado sintético. Para o gramado sintético, ele tem uma homogeneidade. O gramado sintético é inevitável, é o novo normal com a mudança climática no planeta. Só não vê quem não quer. Como nasce um otário a cada minuto no planeta, então vamos ficar por aqui. Agora, a questão, e não é minha frase, hein? É do Barnum Bailey, o homem que inventou o marketing e o circo itinerante com 3 picadeiros. Imagine, 3 picadeiros na CBF, que festa seria. Mas isso é para os Barnum Bailey e Anne Ringling, que eram 3 famílias que se uniram para o maior espetáculo da Terra. Isso é história do século XIX. Tem um filme, inclusive, sobre isso. Sim, maravilhoso o filme, né? O maior espetáculo da Terra, do Cecil B. DeMille. James Stewart faz o papel do palhaço e em nenhum momento aparece o rosto dele. Ele só aparece como palhaço. Burt Lancaster e Tony Curtis. Sim. Agora, não, aí é Trapézio. O filme com Gina Lollobrigida. É verdade. Era Jenny Wilder. Aliás, também errei o nome. É um outro ator que colocaram de trapezista, ele não era. Daí o Cecil B. DeMille era um ator antigo, que eu não vou lembrar o nome, e da velha geração, e daí ele não era trapezista. O trapezista era o Burt Lancaster. Aí fizeram o trapézio um ano depois, foi um sucesso. Mas tudo bem. O que eu queria dizer é o seguinte, a questão do gramado é um desrespeito ao atleta, ao profissional de futebol e ao público. Aliás, público decepcionante no estádio Willie Davids, cerca de 9 mil pessoas. O estádio tinha muitos espaços, o que prova definitivamente que o futebol do Paraná é subdividido. O Maringá, apesar de todo o sucesso do Grêmio Maringá anteriormente e agora, ontem tinha Palmeiras e Corinthians, amigo. A torcida não saiu de casa, ficou na televisão. Sim. E só pode ser essa a explicação para o público não lotar o estádio. E o jogo? O jogo, então, agora eu gostaria de iniciar, então, com a minha primeira crítica oficial ao técnico Maurício Barbieri, que eu tenho prestigiado, entendido, as dificuldades de um elenco muito heterogêneo, muito complicado, com jogadores, na sua maioria, ainda carentes tecnicamente. Mas ontem ele exagerou na dose. Colocar 5 zagueiros, o Filipinho dando a saída de bola com o Zapelli e apenas na frente o Luiz Fernando e o Kevin Velasco. Aliás, ótimos jogadores esses, hein? Façamos justiça para esses 4. Porém, não teve saída de bola, amigo. Aí o Maringá tomou conta. O Maringá deu 2 bolas na trave, fez um gol, pressionou, foi um sufoco. E daí o Atlético ainda teve sorte naquele lance isolado de bola parada, que o Zapelli fez um cruzamento perfeito. Sim. E o excelente zagueiro Thiago Figueiredo. Tobias Figueiredo. É Thiago Heleno. O que tem de Thiago e Matheus, a gente fica, viu? Então, o Tobias, né? Nome bonito. Diferente. Tobias Figueiredo fez um belo gol. Aliás, boa zaga, hein? Com o Tobias e o Léo. Mas os alas fracos, improvisar o Palácios ali, que o Palácios não sabia o que ele era, se era
meia, se ele era volante ou se ele era zagueiro. Mas, enfim, o jogo se arrastou, encaminhando-se para o 1-1, que parece que era o interesse do Barbieri, pelo menos empatar a partida, até que houve o lance capital. Quer entrar no jogo antes, Mafusque? Não, o Carneiro esgotou o aspecto assunto, né? tático técnico, do jogo, sim. técnico do jogo, os erros do Barbieri, principalmente porque surpreendeu, né? Jogou de uma forma e imediatamente, 3 dias depois, jogou de outra. É o direito que o técnico tem, mas tem que trabalhar primeiro para alterar como ele alterou radicalmente. Se ele tivesse mantido o time que venceu o Guarani de Bagé, Exatamente. ele teria vencido o Maringá ontem. Teria vencido. Agora, também ele se perde às vezes, e aí eu sou solidário a ele em razão da falta de opções, né? Ele não tem opções, ele não tem lado, ele não tem lateral, ele não tem um grande meia, né? O ataque está vivendo do Luiz Fernando. Mas para a Série B, o Zapelli não é um meio ali? Não, mas o primeira Zapelli prateleira? é uma outra coisa. O Mas Zapelli... você tem que criar um sistema. Exatamente. O Atlético não tem um sistema de armação. O Atlético não troca 3, 4 passos. O Atlético Não tem saída de bola. bolas alongadas, usando a velocidade do Luiz Fernando e do Velasco, eventualmente do Isaac. O Atlético não tem centroavante, porque o Matheus Babi é fraco, o Mastriano está com má vontade e o Allan Kardec está lesionado. Deve voltar na próxima partida. E que seja bem-vindo. O Atlético é um time imperfeito, irregular e que não terá facilidade nenhuma, mesmo que seja tricampeão estadual, na Série B. As Vai ser opções, sofrimento. Veja bem, eles contrataram 18 jogadores, 17, 18 jogadores, mas tem que considerar que entre esses 18 estão aí o tal de Leozinho, Falcão, esse Palácios, lateral direito, que é titular e homem de confiança do... O titular é o Dudu, né? Mas Mas não joga. Pior ainda. É limitado. Limitado. Dudu, o volante, Raul. Então, as opções, não existem opções também para ele tentar algo diferente ou ele manter. continua insistindo com o Falcão, que é um jogador fraco, entendeu? O Falcão é do nível do Fran Sérgio, do Bochilha, o Operário que não me ouça, né? Bosquilha? Bosquilha. O Bosquilha é mais meia, né? Mas jogador, né? E Agora, esse Falcão não é jogador pro Atlético, amigo. No jogo da volta, vai depender da torcida outra vez. Baixada lotada, tem um apelo, um tipo desse Acho jogo. difícil lotar de novo, uma força. A torcida Não, eu está não muito digo triste lotar, mas é e na muito faixa- ressabiada. mas E na muito faixa- sentida. Exato, mas na faixa dos 20 mil torcedores, eu não tenho dúvida que o público irá. Mas, o Mafus, pro atleticano, pro torcedor, Não. você vê algum risco do Maringá chegar e Mas surpreender? existe, é evidente que Não, o existe. jogo é jogo. Jogo é jogo. O time do Atlético não é melhor que o time do Maringá. hoje. Aliás, vamos falar do Maringá, então. Exatamente. O Maringá é um time muito bem armado pelo Jorge Castilho. Jorge Castilho, há muito tempo treinador. Um time que tem consistência defensiva, Forte fisicamente. tem boa saída de bola. O Maringá tem o que o Atlético não possui, saída de bola. O que é saída de bola? O zagueiro toca para o volante, o primeiro volante passa para o segundo para o meia para o atacante, e lá na frente O Maranhão. básico. Ele tem o básico. O Maranhão é um jogador interessante. Exatamente. O Maringá faz o feijão com arroz bem temperado. O Atlético não. O Atlético mistura as coisas, sabe? Então é complicado. Eu acho que o Atlético é favorito, evidente, né? Eu acho que sim, pelo fato de jogar na Liga Arena. É uma partida importante, né, para levar a final, mas não é uma partida que se possa cravar assim, 100%. Eu dou 60% de vantagem para o Atlético. O Juliano já está em condições Juliano estava no banco ontem. e né? o Kardec também. Kardec é provável que na próxima partida ele já... Quarta-feira. Quarta-feira, 8 da noite. Mas daí muda de figura. Exatamente. Daí Mas tem jogadores será que que- sabem jogar. Mas pode ser que não comece como tudo titular, bem, né? mas Provavelmente não. Você né? citou esses dois, eu acrescentaria o Patrick, se entrar em forma. Sim. Aí muda, entendeu? Vira a chave. Você tem que contar com jogadores que sabem jogar. Para daí sim o Zapelli cresce,
o Velasco vai render mais, o Luiz Fernando, todo mundo vai produzir mais, os verdadeiros jogadores que o Atlético possui. Sim. Que não são muitos, mas são bastante interessantes. Bom, quem produziu polêmica ontem foi a arbitragem e o VAR no lance, né, de que a bola bateu na mão do defensor do Maringá. E eu queria ouvir vocês. O Mafuz acredita eu dei a minha opinião. Eu entendo o seguinte, entendo não. Numa interpretação rasa da lei, é evidente que a cabeça do árbitro interpreta de outra forma, porque ele conhece todo o ordenamento das leis do futebol, das leis de arbitragem. A bola, inclusive esse tipo de lance, aconteceu parece que aconteceu na final da Liga ontem, entre Newcastle e Liverpool, em que o VAR não interveio por ser uma interpretação do árbitro o lance. É que na Inglaterra o VAR não intervém quase não serve como referência. Sim. Mas o que aconteceu? O ponta esquerda do Atlético, como é o nome dele? O Isaac chutou, a bola desviou na perna direita, na coxa do jogador do Maringá e foi no seu braço. O braço estava aberto, não há dúvida, você não pode ir contra a imagem. O que se interpreta? Se vindo de uma parte do corpo e toca no braço, caracteriza o pênalti ou não? Em regra, não caracteriza. A controvérsia está ocorrendo em função de que o braço estava aberto. E estava bem aberto. Exatamente. E além de estar aberto, depois houve um toque, ele levantou a bola, né? Não, mas veja bem, a origem é essa. Uhum. A interpretação foi essa. É questão de interpretação. Você acha que foi pênalti? Eu acho que foi pênalti. Foi pênalti e o VAR, mais uma vez, fracassou porque ele tinha que chamar o árbitro. Se o sujeito está com a tecnologia na mão, o senhor esqueceu aí, houve um pênalti. É lamentável. O nível da arbitragem é lamentável, é triste, né, no futebol paranaense, e não vai mudar. Não vai mudar. Agora a gente vai ter a segunda parte, né, da semifinal na Arena às 20h na quarta-feira. E o Londrina vai jogar contra o Operário, né? Lá em Londrina, em sua casa. Você acha que o Londrina, com essa vantagem que conseguiu lá em Ponta Grossa, é favorito para chegar à final? Sim, eu dei 60% de favoritismo ao Atlético frente ao Maringá na próxima rodada e dou ao Londrina 80%. O Operário teria que fazer uma partida, se bem que o Operário não jogou mal. O Operário criou situações, deu bola no travessão. O goleiro Luiz Daniel do Londrina fez uma apresentação exuberante, né, defendeu tudo, e umas 4 intervenções de porte. E o Operário foi mal sucedido, foi uma mala sorte, porque um cruzamento e o artilheiro lá, o Pablo Juan, belo cabeceio, e o Londrina venceu. Se dirá, mereceu? Não. O resultado mais justo teria sido um empate. Mas como ele venceu, ele vai jogar em casa, ele vai jogar no VGD ou no Café? No Café, né? No Café? No Café. Então ele leva vantagem, evidentemente. A não ser que o Operário nos surpreenda e crie situações. Com o ataque do Operário, ele não tem ido muito bem, sabe? O Mingote, inclusive, foi substituído. Eu acho que o Operário precisaria qualificar um pouco mais tecnicamente o seu time para merecer o trabalho do Bruno Pivetti, que é muito bom, é um treinador muito capaz. Me diz uma coisa. Diga, para essa decisão, na hipótese do Atlético passar o Maringá, na hipótese provável do Atlético passar em Maringá, ela praticamente, a final vai ser em Londrina, né? Se o Londrina... Ele tem a vantagem. Hoje ele tem a vantagem. Se ele vencer o Operário... A não ser que ele empate. Não, se ele empatar se ele empatar e o Atlético vencer... É questão de saldo de gols. Aí provavelmente eles vão ficar iguais, tem a questão do saldo de gols. Mas hoje a grande final seria em Londrina, se o Londrina... O Atlético poderia ter resolvido a sua vida ontem, não fosse tudo que nós falamos.
porque realmente o Atlético tem uma pegada, aí é o furacão, né? Queira ou não, apesar do uniforme calção vermelho, para mim não serve. Antigamente era o cobrador do CEPROC, né? O uniforme todo vermelho, isso é coisa antiga. O que o Atlético não tem calção vermelho, o calção do Atlético é branco ou preto, estatutariamente. Aquele uniforme é... Mas o estatuto no Atlético não existe mais, né, Pedro? Mas é muito ruim, muito feio aquele uniforme. Bom, meus amigos, fechamos então essa edição de Carneiro e Mafuz. Semana que vem estamos aqui para falar da grande final do Paranaense. Voltamos semana que vem. Tchau, tchau.